Hoje a Newman deslocou-se à maravilhosa quinta de São Sebastião e à sua adega, situadas na Arruda dos Vinhos, para conhecermos a maneira como conduzem a transformação das uvas, desde a sua recepção até ao seu produto final, o vinho, isto é, aprendermos um pouco deste processo conhecido por vinificação. Vamos começar pelo início, que é exatamente aqui a recepção das uvas. Certo, portanto, aqui é o tegão de recepção, portanto, onde é o primeiro ponto onde chegam as uvas todas vindas quer da nossa quinta, da Quinta de São Sebastião, quer das nossas áreas que estão situadas aqui na região também, quer de outras quintas que connosco trabalham. E portanto este é o primeiro ponto de descarga da uva. E aqui em baixo fazemos também a separação do engaço, portanto fazemos o desengaço e um esmagamento da uva. Posteriormente a uva é bombeada, é-lhe dado logo um primeiro choque térmico, portanto uvas que tendencialmente vindimamos às primeiras horas de madrugada para chegarem cedo à adega, mas muitas vezes vindima à mão, as uvas chegam mais tarde e chegam quentes do campo e damos-lhe logo aqui um choque térmico para baixar a temperatura desta uva e a partir dali o processo é controlado de forma mais fácil. E aqui quando as uvas chegam aqui a este sítio, têm algum tratamento fitossanitário? Não, nós portanto, toda a parte aqui à partida chegam as coisas já com um plano todo ele feito anterior à vindima de acompanhamento de todos estes viticultores e portanto garantir que a uva tem as condições que nós pretendemos para os nossos vinhos. Portanto há esse acompanhamento, há a marcação da data de vindima, portanto nós temos uma relação muito próxima com as quintas que trabalhamos, portanto, não só nas operações de viticultura que são importantes para os nossos vinhos e portanto temos toda a uva que aqui dentro tem a rastreabilidade total e o controle total da parte da equipa da Quinta de São Sebastião. Aqui fazem o desengaço é tirar a parte do lenho, não é? A parte do lenho, a parte de cagar os vagos. Fazem logo o esmagamento, que não é mais do que a abertura do bago, não é? Para pôr em contacto logo o mosto com a película e a grainha. Claro, é um esmagamento delicado, portanto fazemos um esmagamento muito suave para não extrair excessivamente, para não ficar muito desfeita a película. Não é? Pronto, aqui no fundo, passando a fase inicial de recepção da uva, a uva é conduzida dentro da adega em função logo do tipo de produto que vamos fazer, não é? Se for um branco, tendencialmente vem para as prensas, primeiro, se for um tinto, irá para as cubas. Eu digo tendencialmente porque muitas vezes fazemos brancos de curtimenta com as películas, como também fazemos tintos com uma curta curtimenta, como também às vezes fazemos tintos no extremo rosé, que é um tinto que vai diretamente à peça de bica aberta, como fazemos também tintos com menor maceração, que depois a nível de lotes complementa as nossas escolhas e a possibilidade de fazer produtos diferenciados e diferentes. Portanto, aqui temos a bateria de fermentação dos tintos, aqui é onde fermentamos os brancos. E portanto há estes dois grandes mundos de diferença, portanto a bica aberta, como falou, nos brancos, onde os vinhos depois vêm clarificar, depois são passados a limpo e fermentam a uma baixa temperatura, e os tintos onde as uvas vêm diretamente, depois de desengaçadas, diretamente para as cubas e onde vão fermentar a uma temperatura um bocadinho mais alta, sensivelmente 24 graus, que também varia um bocadinho com o tipo de uva, o tipo de produto que se quer e a proveniência. E aí sim com curtimenta, no fundo, onde se estimula o contacto das películas com o líquido e que nos faz depois atingir aquilo que nós entendemos por vinho tinto de concentrado, com cor. E como falámos, estamos em plena vindima. Durante a vindima, nomeadamente nos tintos, há esta necessidade de macerar, no fundo, de fazer uma remontagem, uma pisa ou remontagem. Fazemos de duas maneiras, ou pisa pneumática com um robô, ou fazemos através de uma bomba que o que faz é retirar o vinho, o mosto de vinho da parte inferior do depósito e lixiviar a manta, que é as películas que se vão vindo à superfície com a libertação do dióxido de carbono, vão vindo à superfície e nós vamos molhando para ir potenciando a extração
dessas mesmas películas. Nesta operação podemos fazer um arejamento, que é o que está a ser feito neste caso, que é precisamente para incorporar oxigênio no meio e facilitar o processo de fermentação por parte das leveduras. Precisam de nutrientes e de oxigênio, num meio que nesta fase está muito saturado de dióxido de carbono. E quando decorre a fermentação e chega ao final, como é que sabem que a fermentação chegou ao final, tanto do branco quanto do tinto? Através do nível de açúcar no vinho. Portanto, medimos com análises laboratoriais constantes e monitorizamos o estado dos vinhos, e nessa fase um dos fatores determinantes é o nível de açúcar no vinho. Portanto, nós trabalhamos com vinhos secos e, portanto, queremos que a glucose frutose, neste caso, esteja muito ou zero ou muito próxima de zero. Nas fases com mais açúcar no meio, medimos a densidade e depois fazemos análises laboratoriais mais específicas que nos dão o valor real dos açúcares. A fermentação atinge o seu final. O que é que acontece ao vinho? Neste caso, temos uma segunda fermentação a ocorrer nos tintos. Nos brancos poderia ocorrer se nós o deixássemos, mas não deixamos, que é uma fermentação que transforma o ácido, portanto, a fermentação alcoólica transforma o açúcar em álcool, não é? E a segunda fermentação transforma o ácido málico num ácido lático. O ácido málico é um ácido mais agressivo, vivo, vibrante, que no caso dos brancos nos dá jeito de mantê-lo. No caso dos tintos, a fermentação malolática, que o transforma em ácido lático, que é um ácido muito mais suave, envolvente, é quase que obrigatória no caso dos tintos, principalmente numa região como a nossa, que é uma região atlântica fresca e que tem algum ácido málico. Depois, o vinho passa uma parte de estágio, estágio esse que pode ser simplesmente em inox, vinhos que queremos estimular o perfil mais frutado. Ou estagiamos em barrica, que normalmente são para vinhos com mais complexidade, vinhos com mais potencial de guarda, mas também vinhos que tenham capacidade para passar por esse processo de estágio, porque é um processo que os enriquece, não só com algum oxigênio que entra na porosidade da barrica. Outra pergunta que eu queria fazer, os vinhos brancos, alguns deles também passam por este processo de barricas? Sim, há uma parte de alguns vinhos brancos, nós temos um cercial, por exemplo, que estagiamos, temos algum arinto também que estagiamos, o Quinta de São Sebastião branco tem cerca de 20% de barrica, e depois aqui entra outro mundo também de lote e de utilização de vários tipos de barrica, de vários tipos de carvalho, não só das florestas de origem a esse carvalho, florestas e países de origem, o carvalho francês, se calhar é 90% daquilo que fazemos, mas também algum carvalho americano, algum carvalho húngaro, algum carvalho nacional, o tipo de tostas que utilizamos, o tamanho da barrica. Portanto, hoje em dia usamos muito as 225, mas já começamos a usar também barricas maiores, portanto, onde temos mais volume para menos madeira e que nos faz uma melhor integração, que acreditamos nós, da barrica e da madeira no vinho. E, portanto, há esta combinação de vários, como as idades também da barrica. Nos brancos estamos a usar muito barricas usadas, que têm menos aporte da madeira propriamente dita, mas que dá muita complexidade aos vinhos brancos, e estamos a utilizar cada vez mais barricas com mais tempo de utilização. Depois há vinhos 100% estagiados, como há vinhos que têm 20% ou 30% de estágio, e há uma combinação que não acaba de possibilidades. O estágio em barrica é complementar a toda a nossa atividade, é muito importante, mas não se pode sobrepor ao vinho, não é? Nós temos que sentir o vinho em si e ser só um complemento e não propriamente sobrepor-se ao estilo e ao perfil do que ali está. A nossa origem, tanto onde o projeto nasce, é os vinhos da Quinta de São Sebastião, que são vinhos clássicos, do lote, e acreditamos no lote, de facto, de várias castas. Hoje em dia o projeto já tem diversificado bastante, e portanto, para além dos vinhos da Quinta de São Sebastião,
temos vinhos de várias quintas que, pela sua complementariedade e pelo aquilo que retratam da arruda, quer dizer, temos vinhas a cotas de 70 metros de altitude e temos vinhas a cotas de 450 metros de altitude, de vários tipos de encostas, várias exposições, com um sem fim de estilos. E começámos também aí a fazer alguns vinhos de uma só casta que se adaptam a estas características e transmitem de uma forma um bocadinho mais simples cada uma destas características e que também se adaptam muito ao mercado internacional, que hoje em dia já se habituou também aos nossos vinhos de lote, mas em que a determinada altura nos pedia muito vinhos de uma só casta. E portanto há esta conjugação um bocadinho destes dois mundos e que aqui desenvolvemos também, portanto fazemos alguns monovarietais também. Quais são as castas mais utilizadas aqui nesta zona? Isto é uma zona denominada de origem? Sim, é uma zona... São DOC Arruda, nós utilizamos muito a designação de regional, mas também temos um vinho que é DOC Arruda, e utilizamos, é uma região que cresceu muito com esta complementariedade das castas nacionais e das castas internacionais. Hoje em dia, quando abordamos uma nova plantação, um terreno, em igualdade de circunstâncias, pomos sempre uma casta nacional, porque é isso que nos diferencia também lá fora e no mercado internacional. Mas há algumas castas internacionais que se adaptaram muito bem à região e que continuamos a plantar e a utilizar com... Utilizam essas castas quando têm no rótulo aquela denominação regional ou também o podem fazer quando têm a denominação DOC? Também podemos utilizar algumas delas com a denominação DOC. No nosso DOC, por exemplo, utilizamos tinta Roriz, que é o aragonês do Alentejo, usamos tinta Roriz, Touriga Nacional, tinta Roriz e Touriga Nacional, DOC, por uma escolha nossa, mas por exemplo se quiséssemos juntar Syrah também é uma casta já autorizada nas denominações de origem. Depois tem algumas percentagens, não é? Mesmo que seja DOC? Sim, tem que ter até uma determinada percentagem de determinadas castas, sendo que as castas autorizadas hoje em dia para DOC já é uma escolha muito alargada. E depois usamos as nacionais, se calhar nas brancas, o Arinto, o Fernão Pires, que são castas rainhas aqui nas brancas, mas entretanto já fazemos muito também de Sauvignon Blanc, de Semillon, de Viognier, de Chardonnay, alguma coisa, mas sempre com esta base central de espinha dorsal do Arinto e do Fernão Pires. E nas tintas, eu diria que nas tintas a maior representatividade será a tinta Roriz e a Touriga Nacional, algum Castelão também, que é uma casta que nós valorizamos também muito, e depois nas francesas, o Syrah, o Cabernet, o Alicante Bouschet, que hoje em dia já é considerada quase mais portuguesa. Não é? E acaba por ser, depois com algumas variáveis também de outras que utilizamos, estas se calhar são aquelas que entram aqui em maior volume. As pessoas às vezes pensam que é neste ano da vindima, chegamos ao fim do vinho e o vinho passa por estas coisas todas, estes processos, isto é tudo muito rápido, já se pode vir a beber no Natal. Isso é possível? Não, nós temos um produto que resolve bem essa ansiedade pela nova colheita, que é a água a pé para o São Martinho, não é? Mas de facto os vinhos que aqui fazemos, de forma gradual, são para nos servirem até uma parte deles. Nós começamos a tratar já brancos para começarem no final do ano a irem para o mercado, alguns brancos e rosés, alguns tintos daqui a 6 meses começam também a ir para o mercado, mas outros que vão ter um processo de estágio e tudo mais que só daqui a 2, 3 anos é que irão para o mercado. Exatamente, isto para dizer também o quê? Que não é no fim do ano, não é? Faz-se a vindima por esta altura, não é no fim do ano que o vinho vai ser engarrafado. Não é? Isto tem aqui ainda um processo. Temos o inverno, que é um período muito importante de estabilização do vinho, portanto o vinho passar pelo frio que o vai estabilizar e portanto vai sedimentar, clarificar e o vai preparar para os anos seguintes, não é? É uma fase importantíssima. E portanto tudo isto demora tempo, não é? É que o vinho ainda vai passar pela chamada estabilização, só depois disso tudo aquilo vai fica ser pronto para engarrafar, exatamente. Não é?
Filipe, chegamos então à fase do produto final. Fala-nos um bocadinho das características de cada vinho que temos aqui. Sim, senhora Cília, pronto, estes vinhos têm um fator um bocadinho também simbólico para nós, são os vinhos produzidos aqui dentro da quinta, é a marca principal da quinta e onde tudo nasce. Hoje em dia, é verdade, estamos a enviar já uma série de vinhos para o mercado internacional, que é o principal mercado desta empresa, e portanto já diversificámos muito a nível de marcas, de perfis de vinhos, sempre com o perfil arruda, bem vincado em cada vinho, mas de facto já uma oferta muito diversificada. Estes é a nossa principal marca, é a marca Quinta de São Sebastião, e em que, no fundo, é uma marca que retrata um bocadinho as condições que nos rodeiam, desde logo a viticultura de encosta, o ambiente marítimo que se faz sentir aqui, portanto o Oceano Atlântico. Nós somos rodeados não só pelo Rio Tejo, a cerca de 10 km aqui, como pelo Oceano Atlântico a cerca de 30 km aqui. Portanto, temos esta influência direta atlântica que contribui muito para o perfil dos vinhos. E depois temos as castas que utilizamos, muito castas nacionais, mas também algumas castas internacionais que fazemos conviver muito nestes perfis. Temos dois brancos, um branco de lote, que é o Quinta São Sebastião Reserva branco, que é um Arinto, Cercial e Sauvignon Blanc, com 20% fermentado e estagiado em barrica. Temos um Cercial, que é o nosso topo de gama, que é 100% fermentado em barrica usada. E depois temos o Dona Aninhas Rosé, que também é um rosé particular, que contraria um bocadinho o perfil comum de rosé frutadinho e levezinho, como lhe associamos. Portanto, é um rosé também mais... em barrica. Que também tem um estágio parcial em barrica usada também, e portanto que é um rosé já com mais dimensão, mais estrutura e mais coisas a acontecer, mais complexidade. E depois nos tintos temos um DOC Arruda, que muito nos orgulha, porque é o retrato da região, é uma interpretação um bocadinho do que eram os vinhos antigamente aqui na Arruda. Muitas vezes regiões que há um bocadinho falávamos, que associávamos com vinhos um bocadinho mais agressivos, e nós fizemos aquilo... Era o chamado vinho carrascão. Era o chamado vinho carrascão, e portanto isto no fundo era uma interpretação desse momento, mas de uma forma completamente contrária. Portanto, é um vinho onde procuramos uma grande elegância, muito menos extração, mas depois com um apontamento de cerca de 5% de uma vinha que sabemos que dá um bocadinho mais rusticidade ao perfil de vinho. Portanto, foi a leitura que fizemos dos vinhos de DOC da Arruda e a nossa interpretação, do fundo, dos vinhos com uvas produzidas aqui na Quinta. Depois temos o Reserva, que é um blend de Merlot, Syrah e Touriga Nacional. O Merlot claramente a marcar o perfil, mas todos eles num perfil muito elegante. Mesmo os tintos não são aqueles tintos super extraídos, claro que são tintos encorpados, porque estamos num vale quente, que retrata também a uva aqui desta zona, mas como esta influência de mar faz com que os vinhos sejam muito elegantes, tenham esta acidez vibrante, natural, que é fundamental para o perfil destes vinhos. Claro, o que é a influência do mar tem nos vinhos? Há uma influência logo direta, que é na salinidade que nós sentimos em muitos destes vinhos, principalmente nos brancos, isso está mais evidente, mas também nos tintos, a salinidade direta, sentimos isso aqui. Depois a frescura, no fundo temos estas noites frescas, típicas de proximidade de mar, e dias quentes de calor que sentimos no vale. E portanto sentimos esta acidez vibrante. Para quem conhece o país, sabemos que esta acidez muitas vezes nas castas nacionais nem sempre é possível obter de forma natural, e aqui temos essa vantagem. De facto faz com que haja esta elegância no perfil dos vinhos e esta tensão também da acidez, que faz com que os vinhos transmitam, julgamos nós, de forma fiel à origem, que acho que é muito importante sentir-se o que é a origem do vinho que estamos a consumir. E pronto, acho que é um bocadinho isto. Se calhar ia propor, começámos aqui pelo branco e não nos alongarmos muito para quem nos vê e ouve, mas no fundo sentir um bocadinho, talvez sentirmos aqui um bocadinho isto que
que falamos, logo este lado, não é? Sente-se logo a frescura evidente no vinho, não é? Este lado salino, mineral que o vinho tem. E depois esta boca também com uma acidez viva e com tensão, mas também com uma gordura natural do estágio que o vinho teve em barrica, que lhe dá um cremor e uma envolvência que depois eu acho que acompanha a gama toda. Está bem, Cecília? Olha, ponho um brinde, está bem? Saúde e obrigado pela visita. Finalizamos a nossa agradável conversa com o saboroso almoço na companhia de amigos, apreciando, claro está, os excepcionais e ímpares néctares elaborados na Quinta de São Sebastião.